Então vamos começar pelo chantifeste. Vocês vão ver que é super simples. Vocês vão encontrar ele assim, ó. Ele vai vir congelado. Aqui ele já tá descongelado porque tem um tempo que tá fora da geladeira. Mas assim que você comprar, você vai precisar levar ele ou pro congelador, caso ele ainda esteja pedrado, ou pra geladeira, tá? Caso ele já esteja assim molinho. E aí a gente vai colocar ele na batedeira. Eu não recomendo bater 1 litro de uma vez só. Eu recomendo realmente bater de meio em meio litro. Ele vai dobrar de volume. E dobrando de volume, pode ser que o bol da sua batedeira não comporte a quantidade de chantifeste que você vai colocar aqui. Você não vai adicionar mais nada nesse bol da batedeira. Só o chantifeste a gente vai colocar ele para bater na velocidade que vai indicar que ele tá no ponto. É quando você pegar o globo da batedeira e ele fizer um biquinho. Esse biquinho ele não pode envergar. Se ele envergar, significa que ele não tá no ponto, que ele tá mole. Então se ele fica firme assim, e quando você desliga a batedeira, ele fica desse jeito, ó, significa que tá no ponto. Estamos aqui com o nosso bolo e agora, antes de qualquer coisa, vamos tingir o chantifeste. Por quê? Enquanto a gente estiver esculpindo o vaso, né, enquanto a gente vai transformando esse bolo em vaso, vai oxidando o corante, ele vai ficando mais escurinho e atingindo o tom que a gente quer, sem necessariamente amargar o nosso chantininho ou chantifeste, certo? Então vamos precisar de uma espátula e um recipiente. O segredo do corante, gente, é você escolher um bom corante que tenha uma boa pigmentação e adicionar em grande quantidade de uma vez só. E aí você vai respeitar o tempo de oxidação desse corante. Tendo esperado esse tempo de oxidação, você pode adicionar mais se for o caso você queira deixar ele mais escuro. Então eu vou colocar em grande quantidade de uma vez só. Duas formas diferentes de fazer esse jarro esculpindo. Uma mais fácil, só que para isso vocês vão precisar de uma espátula que já venha nesse formato aqui, ó. Que ele já vem com a bordinha do vaso, já vem no formato. E aí a gente vai só moldando o chantilly. Não necessariamente a gente precisaria esculpir esse vaso nesse caso. Por quê? O próprio formato da espátula já ia dar todo esse movimento. Como nem sempre é o caso de ter uma espátula dessa em casa, vou mostrar pra vocês a outra forma, que também é simples de fazer, dá tranquilamente pra vocês reproduzirem e arrasarem aí nas vendas, porque fica uma gracinha assim, tanto pra presentear mãe, esposa, namorada, pessoas que gostam de flores, né? É muito representativo. Então vocês reproduzam aí esse modelo de bolo, porque vocês vão arrasar. Primeira coisa que a gente vai precisar de uma faca e um recipiente para colocar o excesso do bolo. E aí, gente, é aquele trabalhinho de pouquinho em pouquinho, ó. A gente vai precisar ir afunilando essa base do bolo. Eu preciso que o topo fique mais largo que a base, tá? Então a gente vem tirando aqui, ó, de pouquinho em pouquinho. Não precisa ser uma quantidade significativa, mas precisa ser o suficiente para quando a gente espatular, esse bolo não ficar aparecendo. Ai, Sara, necessariamente eu precisaria fazer isso? Não, tá? A gente consegue driblar sim, principalmente nesse modelo de bolo, sem necessariamente ter que cortar, mas facilita nesse caso de não se ter a espátula adequada para isso, né? Ah, gente, vale salientar que esse bolo aqui, ele foi prensado, passou 12 horas na geladeira. É muito importante vocês respeitarem o tempo de descanso, né, desse bolo montado na geladeira, pra gente não ter nenhum tipo de problema. Aqui é uma massa amanteigada que eu tô utilizando, massa mista com recheio de pistache. É um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Feito isso, o bolo já esculpido. Espero que vocês consigam identificar a diferença do diâmetro da base para o diâmetro do topo, que aqui ficou com os 15 centímetros de diâmetro, mas nessa parte de baixo tem mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Pra gente ter uma uniformidade dessa cobertura e dar o efeito funil que a gente precisa para esse vaso de flores. O tempo que eu tava esculpindo já oxidou e escureceu mais a cobertura e chegou no ponto exatamente que eu queria, que era um ponto de barro, né? A gente deve fazer um jarro de barro, então essa cor tá a ideal.
E vamos começar a cobrir esse bolo. É muito importante que essa etapa seja feita uniformemente, porque corre um risco, se você não fizer com a manga, dele esfarelar todo. Como a gente cortou, esse bolo fica mais sensível, né? Então, pra quem já tem dificuldade quando o bolo esfarela, usa a manga, que aí você cobre ele uniformemente, dá essa pré-cobertura e a gente consegue dar continuidade sem ter maior trabalho com isso. Vou colocar o excesso aqui no topo e a gente vai espalhar com uma espátula angulada. Aos pouquinhos eu vou preenchendo o topo. Você poderia fazer esse trabalho também com o saco de confeitar, tá? Passando a espátula já no formato de vaso, de jarro de flor, a gente não precisaria se preocupar muito, porque ela já ia deixar na textura que a gente precisa, tá? Quando eu vou espatular um bolo normal, eu preciso que esse ângulo aqui esteja reto, tá? Eu não vou deixar nem a espátula muito colada no bolo, nem ela muito aberta, porque eu não quero nem retirar, nem quero espalhar essa cobertura. Eu quero simplesmente alisar. E aqui a questão vai ser a seguinte: para eu espatular normalmente, eu preciso deixar o meu braço preso ao meu corpo. Meu braço não vai fazer nenhum serviço, ele vai só ficar firme e parado, segurando a espátula reta. E quem vai fazer todo o trabalho é a bailarina. Então, a bailarina é que vai fazer todo o movimento. Quem começa a espatular e vai puxando o braço já encontra uma dificuldade nesse sentido e não vai conseguir ter um bolo espatulado perfeito. Aqui tem uma angulação entre o cakeboard e a espátula, tá? Ó. Então, se eu quisesse alisar o bolo reto, eu ia deixar nessa posição. Como eu quero deixar ele inclinado, eu quero realmente deixar esse efeito funil, eu deixo um ângulo entre a base, né, da espátula e o cakeboard. Outra forma também que pode ser feita, que eu até prefiro quando se trata de bolos esculpidos, ao invés de usar a espátula reta, eu gosto de trabalhar com a fórmica, gente. Aqui é um pedaço de fórmica de PVC, ela é maleável, então para bolos esculpidos, tanto os mais simples como os mais elaborados, eu acho mais prático de trabalhar, de alisar utilizando a fórmica, tá? Então aqui, ó, eu comecei a alisar, só que ele ainda não tá perfeito do jeito que a gente quer. O que é que eu vou precisar? Tirar esse excesso que tem aqui na borda. Então eu vou tirando pouco a pouco, sem muitas preocupações de deixar ele extremamente reto ou quinado. Por quê? Porque a gente ainda não finalizou, né? Só mesmo pra gente ir uniformizando essa superfície. Venho aqui, tiro o excesso do topo mais uma vez. E aqui também se aplica, gente, a ideia do ângulo de 45 graus. Quando eu vou espalhar o conteúdo aqui no topo, eu não vou deixar a espátula completamente reta, porque ela não vai alisar. E eu também não vou deixar ela completamente em pé, porque ela vai retirar o conteúdo e não vai alisar. O que a gente precisa deixar ela no ângulo de 45 graus, que é um ângulo fictício, né? Intermediário entre esses dois extremos, para que quando a gente fizer o movimento com a bailarina, ela alise, entende? Então assim, ó, vê que o meu punho aqui, ele tá parado. Eu não tô movimentando o meu braço, meu antebraço, minha mão, não estou. Quem tá fazendo toda a movimentação é a bailarina. Outra coisa que vocês precisam se atentar é, eu sou canhota, tá, gente? Então, eu costumo explicar a espátula da seguinte forma. Ela tem a ponta e ela tem o eixo, né? E a gente segura numa ponta oposta. Como eu sou canhota, eu vou centralizar o eixo dessa espátula no eixo do bolo também, no meio do bolo. E aí a ponta da espátula vai ficar na borda do bolo. Então, para os canhotos, assim como eu, funciona melhor e alisar o topo dessa forma. Eixo no eixo, ponta na ponta. Aí o que é que eu vou fazer? Para quem é destro, também vai ter a mesma questão do eixo da ponta, só que, nesse caso, a ponta vai ficar no eixo do bolo e o eixo da espátula vai ficar na borda do bolo. Só que o ângulo é o mesmo, ó. Funciona da mesma forma. O que muda é a posição da espátula, mas não o ângulo. Lembra, para canhoto, eu vou deixar
o eixo da espátula no eixo do bolo e a ponta da espátula na borda do bolo. Para destro, que é a situação da maioria das pessoas, vocês vão posicionar a espátula da seguinte forma: ponta no eixo do bolo e eixo da espátula na borda do bolo, certo? E assim vocês vão alisando o topo. Outra coisa que facilita também nessa hora de espatular o bolo é trabalhar. Se você tiver com a espátula metálica, você vai precisar da ajuda do maçarico caso o seu chantininho ou seu chantifeste tenha ficado poroso ainda, ou então você queira deixar ele com um viço mais bonito, né? Ficar bem liso, parecendo uma pasta americana. Outra estratégia que você pode utilizar também é o borrifador de água, no caso de espátulas de plástico, né? Que a gente não pode esquentar a espátula, assim como a gente faz na metálica. Então você borrifa a água no bolo para ele poder ficar lisinho. E agora nós iremos continuar espatulando, ó. Eu venho com a fórmica e ela vai moldando essa superfície. Só que aí eu vou mostrar para vocês como que funciona quando a gente esquenta a espátula com maçarico, como é bem mais prático, ó. Esquento. Não posso esquentar diretamente o bolo, porque senão vai derreter a cobertura. Mas a espátula, ela vai pegar assim, ó, e vai amolecendo e alisando, deixando super uniforme. Ó, gente, qual é o segredo de alisar o topo do bolo? Espátula sempre limpa, sempre limpíssima, sem resíduo de cobertura, porque quando tem resíduo de cobertura na espátula, ao invés de alisar, ela arrasta. Então, o que é que a gente vai precisar? Você pode simplesmente vir de pouquinho em pouquinho com essa espátula angulada, com a mão super leve, tirando os excessos, ó, e ele já vai quinando. Ou você pode também vir com seu amigo maçarico e esquentar a ponta dessa espátula, porque aí o efeito vai ser outro. Ó. E aqui você já vai alisando. De primeira pode ser que não fique perfeito, não vai ficar. Só que aí você alisa de novo até conseguir o resultado que você quer. O segredo é ir tirando o resíduo da espátula e sempre com a mão leve. Para quem não tem a espátula adequada, é só vir com o bico pétala aqui, fazendo o acabamento do vaso. Sintam-se livres para criar. Usem a imaginação, a criatividade para deixar esse vaso o mais bonito possível, tá? Só que é bem mais prático a gente fazer com a espátula que já vem no formato. Então, ó, eu venho aqui e aí esse efeitinho aqui, esse volume do vaso que vai ter, você pode fazer de duas formas. Vou mostrar pra vocês as duas formas, só que depois a gente vai finalizar com essa espátula daqui, porque ela vai dar o tchan, né? A gente tá fazendo uma adaptação pra quem não tem esse tipo de espátula aí na sua região. Pra finalizar, a gente só precisa fazer o efeito da bordinha aqui. Quem não tem essa espátula, opta por essa estratégia de utilizar o bico, tá? Aí vai ser o tamanho do bico que você preferir, não tem regra. E aí, ó, você vem aqui e vai pressionando. Não precisa ficar perfeito, porque a gente ainda vai alisar. Você pode dar 2 voltas com o bico. E aí a gente pode ou vir com a espátula ou com a fórmica, tanto faz. Da mesma forma que alisou o bolo, você vai vir aqui dando o acabamento. Também é interessante você passar um pouquinho aqui para criar uma saliência, que a gente vai colocar uma areia e a gente precisa que esse vaso esteja um pouquinho mais alto, tá? Se fosse com a fórmica, era só você vir dessa forma, dando o formato que você quisesse. Só que como a gente é prático, tem essa espátula aqui, ó, e ela é nossa amiga. E a gente vai vir alisando o bolo e eu vou tirar o excesso de chantilly que eu coloquei aqui, para vocês verem como é prático trabalhar com a ferramenta correta. E esse foi o resultado do nosso vaso.
Só que ele não tá finalizado, né? A gente ainda precisa dar um toque final nele. Pra isso, eu tenho aqui, ó, óleo triturado. E aí a gente vai colocar pouquinho, só pra dar aquele efeito de terra, de adubo, de... Qual é o nome disso? Terra, gente, areia. Pra finalizar, a gente vai adicionar o nosso ramo de orquídea. Temos uma haste, né, com os frutinhos, orquídeas de açúcar, são flores comestíveis, pra dar aquele charme, né, galera? E aí eu vou escolher o melhor ângulo e colocar umas folhagenzinhas pra complementar a composição. Isso aqui poderia ser flor natural, tá? Pra quem não trabalha com flor de açúcar, poderia ser flor artificial também. É só você ir colocando na posição que você achar melhor e montando o seu arranjo. E aí, ó, um bolo prontíssimo para qualquer ocasião. Agora, vocês acompanhem de perto os detalhes desse lindo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bolo lindo e me marquem quando vocês reproduzirem esse trabalho. Meu arroba no Instagram é SaraCostaCake. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais vocês e acompanhar o trabalho de vocês, assim como vocês também acompanharem mais do meu trabalho e as dicas que eu passo no Instagram. Deus abençoe muito a vida de vocês e um beijo! Tchau!